Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós iremos celebrar neste final de semana o 10º domingo do tempo comum. Deixamos todas as festas e agora já entramos no tempo comum, desde a festa de Pentecostes, depois da festa de Pentecostes, começamos a celebrar a 8ª semana, depois da Santíssima Trindade celebramos a 9ª semana, iremos celebrar o domingo da 10ª semana do tempo comum, onde Jesus nos convida a meditar sua palavra e refletir no amor e comungar o pão. O evangelho que vai ser anunciado nesse domingo, o evangelho que vai ser proclamado, o evangelho de Mateus, que está no capítulo 9, versículos 9 a 13, que diz: Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma mensagem que, ao mesmo tempo, é um chamado pessoal, é um chamado vocacional, chamado de Mateus, Levi, e um resumo de toda a doutrina da salvação. Jesus vê Mateus, e que é um cobrador de impostos, um homem odiado por seus concidadãos, por aquele povo, um homem impuro segundo a lei. Ele diz: segue-me. São Jerônimo, que dedicou sua vida à tradução das Sagradas Escrituras e também a contemplação das Sagradas Escrituras, faz uma pergunta muito pertinente. Por que Mateus seguiu Jesus imediatamente? Porque o Senhor, a resposta, porque o Senhor o olhou com um olhar divino, um olhar penetrante, um olhar que purifica a alma, purifica o coração, e lhe deu a graça de responder sem demora. Mateus seguiu Jesus sem demorar. Preste atenção no essencial. Mateus não fez nada para merecer o chamado divino.
A vocação não é um prêmio por méritos. Não é mérito nenhum a vocação. Mateus estava sentado, estático, acomodado, instalado no seu pecado, na sua profissão desonesta. A teologia católica nos ensina que a iniciativa da salvação é sempre de Deus. Deus tem toda a iniciativa de nos salvar, nos criou para isso, para sermos salvos por Ele. Chamamos isso de primado da graça. Antes de qualquer esforço, ou esforço nosso, antes de qualquer promessa de mudança, o amor de Deus nos alcança. Que beleza! Antes de qualquer esforço nosso, antes de qualquer promessa de mudança, o amor de Deus nos alcança. Santo Agostinho é eficaz nessa frase. Dá o que ordenas e ordena o que quiseres. A graça de seguir é dom que precede qualquer passo nosso. É dom que precede qualquer passo nosso. O Catecismo da Igreja Católica nos recorda que a vocação do homem é responder livremente ao chamado de Deus. Por que livremente? Nós não somos obrigados a responder o chamado de Deus. E respondemos se quisermos. Por isso, o Catecismo nos diz que a vocação é vocação do homem responder livremente ao chamado de Deus. Mas o primeiro passo é dele. Nós respondemos livremente, mas o primeiro passo é de Deus. Jesus olhou para Mateus e o amou. Jesus olhou para Mateus e o amou. Não pediu currículo, não exigiu uma confissão pública, simplesmente o chamou para fazer parte do segmento, para fazer parte do caminho. É assim que Deus age com cada um de nós. Somos também amados. Ele nos encontra exatamente onde estamos, na nossa coletoria particular, naquela situação de pecado que nos humilha, naquela zona de conforto que nos escraviza, naquele vício que nos domina e diz: segue-me. A graça precede sempre, acompanha e segue todo ato do homem. Mateus se levanta, deixa todos os afazeres, tudo o que ele faz e com essa decisão de se levantar, ele dá um passo muito interessante. Oferece uma refeição para Jesus. Oferece uma refeição para Jesus. E nessa mesa da refeição, sentam-se muitos cobradores de impostos e pecadores, como diz o Evangelho. Os fariseus
escandalizados, perguntam: por que o vosso mestre come com essa gente? Eles queriam, de qualquer forma, desqualificar Jesus Cristo. Eles queriam passar por cima da palavra de Jesus e desqualificá-lo porque Jesus comia com os pecadores e com os cobradores de impostos. Aqui está um erro que atravessa os séculos. Pensar que a santidade consiste em separar-se dos impuros. A doutrina católica nos ensina que a igreja não é um clube de puros, mas um hospital de campanha, como gostava de repetir o Papa Francisco. A igreja é um hospital de campanha onde todos devem ser curados de seus pecados e das suas complicações e situações difíceis. A mesa da casa de Mateus é a imagem da Eucaristia que celebramos hoje, que celebramos agora. Quem pode comungar? Os que se reconhecem necessitados, os que batem no peito e dizem: Senhor, eu não sou digno. A dignidade de sentar-se à mesa do Senhor vem da misericórdia dele mesmo. Jesus encerra o debate com uma frase: aprendei, pois, o que significa misericórdia e não sacrifício. Sacrifício aqui representa a tentação de uma religião puramente exterior, uma religião puramente exterior e que condena a prática do povo, que cumpre regras somente, só cumpre regras, mas não ama ninguém, não representa o amor, não representa a misericórdia de Deus. A misericórdia é o amor fiel, visceral, que Deus tem por nós e que espera ver refletido em nossas relações. A misericórdia é o amor fiel que Deus tem por nós e espera ver refletido em nossas relações. Por fim, Jesus declara: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta frase é uma advertência aos que se acham justos por si mesmos. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria! Jesus veio para nos dar a cura, para nos dar a salvação, para nos livrar do pecado. E ele não vem para justos, mas vem para nós que somos pecadores. Que Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a ouvir e praticar a palavra de seu Filho hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu like aí no canal, dá o teu joinha, isso força a plataforma do YouTube a apresentar essa catequese para mais pessoas e vai ajudando-nos a compartilhar aí essa catequese, que é uma catequese bem preparada, uma catequese que realmente merece ser ouvida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
bom final de semana e que Deus os abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.